E chegamos na velhice. Depois da infância, maturidade, o velho Drummond escreveu sobre a velhice da seguinte forma: chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas nas sombras, teus olhos resplandecem, enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e pouco importa os teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Meus amigos, passamos a infância, muito breve, chegamos à maturidade, à fase adulta, e chegamos à terceira fase do nosso sarau. Chegamos à velhice. O que é, afinal, ser velho? Vale o tempo cronológico? Ou a idade, meu amigo Rainer, é um estado de espírito? Ser idoso, Fábio, é o mesmo que ser velho? O sábio Confúcio fazia uma pergunta, que era a seguinte: qual seria a sua idade, Chico, se você não soubesse quantos anos você tem? Dentro dessa temática, o compositor Silvio César escreveu uma música que ficou imortalizada por Roberto Carlos em 1973 e chama O Moço Velho. Moço velho, eu sou um livro aberto sem histórias, um sonho incerto sem memórias do meu passado que ficou. Eu sou um porto amigo sem navios, um mar abrigo a muitos rios. Eu sou apenas o que sou. Eu sou um moço velho que já viveu muito, que já sofreu tudo, que já morreu cedo. Eu sou um velho moço que não viveu cedo, que não sofreu muito, mas não morreu tudo. Eu sou alguém livre, não sou escravo, nem nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem que ainda crê no amor. Eu sou alguém livre, não sou escravo e nunca fui senhor. Eu simplesmente sou um homem que ainda crê no amor.
A maior prova que é uma bênção chegar à velhice sou eu. Eu sequer dei boa noite, sequer agradeci. Agora eu faço por minha conta e risco. Professora e educadora Zarinha, muito obrigado. Convite feito, convite aceito, timidez deixado em casa e cá estou. Mas, professora, eu não poderia deixar de agradecer a luz dos seus olhos, ao ar que você respira. Porque se não fosse Chico à frente desses eventos, eles não seriam tão perfeitos devido à sua dedicação, o seu comprometimento e sua organização e suas mensagens cobrando da gente. Ou seja, a escola da professora Zarinha é forte. Quando a professora Zarinha reuniu, colocou velhice, veio de mim a mim Nelson Gonçalves. Quando a gente fala em Nelson Gonçalves, a gente lembra de quê? Minha voz, dicção é péssima, mas seria mais ou menos boemia. Nelson já era um homem consagrado, conhecido no Brasil, mundo afora, até que, por infelicidade do destino, ele conheceu o mundo das drogas. No começo, foi perdendo o palco, o público se afastando, os amigos desaparecendo, e ele, envergonhado, acabrunhado, triste, deixa a sua cidade, Rio de Janeiro, e vai para São Paulo, abandona a família. O grande Nelson Gonçalves. Lá, sem palco, sem público, sem amigo, nadando naquela lama das drogas, vivendo de pequeno biscate, cometendo inclusive delitos pueris, como tomar uma sopa numa pensão e não pagar. Mas ele não pagava por quê? Ele não tinha. Até que, agora, Catão, por felicidade do destino, ele conheceu uma mulher. Esta mulher ele colocou embaixo dos braços e lhe devolveu a vida. E Nelson, como fênix, ressurgindo das cinzas, porém com uma força cautelosa, reconquistou o público e o palco. Nelson voltou com mais força para esse Nelson que todos nós conhecemos. A voz mais bonita, segundo Frank Sinatra, que ele já pôde ouvir. A segunda pessoa que mais vendeu disco no Brasil depois de Roberto Carlos. Em forma de agradecimento, aquele Nelson que Deus deu a ele a segunda vida, resolveu homenagear aquela mulher. Ele deixou de ser o Nelson, cantor das multidões, para ser o mestre dos mestres por um momento e fazer uma poesia. Ele resolveu ser Michelangelo e fazer uma escultura de uma mulher perfeita, ao ponto dele colocar as mulheres mais impactantes que já passou pela humanidade. Ele começa jogando na sua obra de arte quem? A cortesã parisiense Madame Pompadour. A mulher tão forte que Voltaire só chegou à Academia Francesa de Letras por causa dela. E era pelas suas mãos que ele ganhava liberdade quando era detido. Ele chegou a colocar naquela obra de arte o sorriso e o olhar enigmático de quem? Da Mona Lisa. E achando ainda, exagerando, que ele poderia ser o Rafael a pintar a Madonna Sistina. Ele revestiu aquela obra de arte com o manto sagrado da Mãe de Jesus. Quando ele termina a sua obra de arte, ele fitando os olhos daquela mulher que ele tirou da lama fétida das drogas e pegando naquele mármore frio, ele olhou e disse: se eu colocasse todas as mulheres aqui, nada seria mais importante para mim do que você. Passado algum tempo, final da década de 70, na extinta TV Tupi, no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, no polêmico programa de Flávio Cavalcante, num dia de domingo, ele confessou
que ele só conseguiu escrever aquele poema depois de ter passado por altos e baixos, por ter passado por, os sonhos e os devaneios da juventude, as provações da fase adulta e ser um velhinho de mãos calejadas e cabelo branco. E ainda, nas suas confidências, disse: Flávio, sem modéstia nenhuma, o poema é bonito, mas eu fiz uma letra, uma música pobre, porque eu não queria incentivar ninguém a regravar. Sabe por quê? Porque só eu, e somente eu, poderia dizer àquela mulher, cansado de tanto amar, um dia resolvi criar na minha imaginação uma mulher diferente, de olhar e voz envolvente que atingisse a perfeição. Então, comecei a esculturar, no meu sonho singular, essa mulher fantasia. Dei-lhe a voz de Dulcineia, a malícia de Frineia e a bondade e a pureza de Maria. Em Gioconda fui buscar o sorriso e o olhar, e do barril o glamour. E para a maior beleza, dei-lhe o porte de nobreza de Madame Pompadour. Assim, de retalho em retalho, terminei o meu trabalho, o meu sonho de escultor. E quando chegou ao fim, disse Nelson, olhando para aquela mulher que lhe tirou da lama fétida das drogas, estava diante de mim, minha obra de arte, minha escultura, meu verdadeiro amor. Acho graça a mocidade, não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, moço ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive, bom é ser velho e viver. Poeta, cantador, repentista, Odilon Nunes de Sá. Eu desde muito cedo, eu utilizei a poesia como forma de comunicação, como veículo para transmitir os meus sentimentos, para expressar as minhas emoções. E os poetas repentistas sempre foram fonte de inspirações para mim. Ainda garoto, eu ficava olhando bestificado o talento e o dom desses que são estandartes da cultura nordestina. Difícil um povo, difícil uma região com um talento tão rico como o dos poetas cantadores. E Odilon Nunes Sá fala que a beleza da vida está na passagem do tempo. Hoje nós estamos aqui em um belíssimo sarau que fala sobre infância, maturidade e velhice, portanto, sobre a passagem natural do tempo. Mas nós não estamos aqui apenas em função do sarau. Nós estamos aqui por causa de Zarinha. É por ela, é com ela, é para ela que nós estamos aqui. E como eu queria que o tempo pudesse parar, que a gente pudesse por algum instante estacionar as horas, os minutos, os segundos, para capturar, para eternizar, para emoldurar esse momento tão bonito que a gente está vivendo. E em homenagem a isso, professora Zarinha, eu digo: Tintim. Como poeta contemplo toda a passagem do tempo, contestando a finitude. Por que de maneira tão rude
estabelecemos muro entre o passado e o futuro, o tão cedo e o tão tarde. Por que tempo ser covarde, determinando limites? Por que tempo não permites ultrapassarmos umbrais para tornar atemporais tanto o fim quanto o começo? Meu relógio é avesso a cronometrar instantes. Os próximos ou distantes, permanentes ou fugazes. Jamais vou fazer as pazes com o pó da ampulheta. A vida não é cometa que só passa e deixa rastros. Devemos ser outros astros, como o sol ou como a lua, que para sempre se perpetua, que não está de passagem e que não cede à voragem de rugas e cicatrizes. Quem finca as suas raízes no universo da cultura, livra-se da ruptura entre o ser e o não ser. Quem dissemina o saber por intermédio da arte, quem existe em outras partes, e essas partes cindidas, está presente em outras vidas, transforma-se em fragmentos pelos seus conhecimentos. E jamais terá um fim. Você, Zarinha, é assim. Fragmenta-se em nós. Afinal, a sua voz não é uma voz qualquer. Sua voz marcante é imortal, inexorável. Se o tempo é implacável, imaginando-se forte, pondo um fim em ti na morte, como quando alguém falece, é porque não te conhece, nem conhece os teus alunos. Enquanto existirem Brunos, Fábios, Raineres e Anes, Thaíses, Stanleys, Danes, Manos, Lorenas, Guarines, Jaquilanes, Carolines, Alfredinhos, Fabianas, Anatildes, Julianas, Moacires, Adelmares, tu viverás nos lugares, existindo nos afetos, em nossos filhos e netos, em nossos corações. Se todas as gerações conhecem a Pietá, se ninguém vai olvidar do Davi e da Sistina, se o mundo se fascina ao ver a última ceia, e se ninguém despenteia a Simonetta Vespucci, se ainda repercute as magníficas cenas da escola de Atenas, da Capela Scrovene, se vai ser sempre perene o riso da Mona Lisa, se para sempre se eterniza a cabeça da Medusa, se a mente se recusa a esquecer de San Rocco, se até um homem louco, sem juízo a lhe dispor, vai lembrar do pensador, da Assunção da Virgem, se ninguém vai ter vertigem
com Davi e Donatello, se para sempre vai ser belo, maravilhoso e divino, o famoso baldaquino esculpido por Bernini, não há, pois, quem elimine, não haverá quem esqueça, não sairá da cabeça nossa amada professora, que como uma ave canora, que canta as suas lições, que nos enche de emoções, para sempre vai ser lembrada como verdadeira fada da infância à velhice. Todos dirão o que eu disse. Todos vão reiterar que o tempo vai parar para eternizar Zarinha. Isso não é ladainha, é o que vai existir. Todos irão repetir cada frase do poeta da maneira mais completa, seja no on, no off, declamando cada estrofe, declamando cada linha. Cazuza errou quando ousara cantar O Tempo Não Para. Ele para Zarinha. Que idade eu tenho? Que importa isso? Eu tenho a idade em que posso dizer o que eu quero sem medo. Eu tenho a idade em que posso fazer o que eu desejo sem medo de errar. Porque trago comigo, acumulada, a experiência dos anos vividos e a força inabalável das minhas convicções. Eu tenho a idade em que posso gritar minhas verdades e fazer o que eu quero. Eu tenho os anos em que eu não preciso mais ouvir: você é tão jovem, não vai conseguir. Eu tenho idade suficiente para encarar os fatos com naturalidade, mas também cultivo o incessante desejo de continuar crescendo. Eu tenho os anos em que posso tocar meus dedos, meus sonhos com meus dedos, e posso transformar as ilusões em esperança. Eu tenho a idade em que o amor, às vezes, é uma chama ardente, ansiosa por ser consumida pelo fogo da paixão. Outras vezes, o amor é um pôr do sol, é um porto de paz nas águas tranquilas de um mar. Não importa quantos anos eu tenha, porque os desejos alcançados, os triunfos obtidos e as lágrimas derramadas pelas ilusões perdidas, pelas ingratidões recebidas, pelas traições sofridas, valem mais, muito mais, que qualquer número. Que importa que eu tenha 50 anos, 60 ou mais. O que realmente importa é a força que tenho para continuar vivendo sem medo, seguindo o meu caminho, com as experiências obtidas e com o fervor dos meus sonhos. Nós chegamos ao ponto final das fases da vida.
Mas falar do ponto final é difícil. É difícil falar do ponto final sem tristeza, sem morbidez. Apelei, então, para minha poetisa preferida, Wisława Szymborska, a polonesa, agraciada com o Nobel. A polonesa que é minha companheira todos os dias. Tiro 5 minutos das minhas obrigações todos os dias para ler um poema dela. Só Szymborska é capaz de falar da morte sem morbidez. Falar da morte com ironia, com espiritualidade, com mordacidade. O título nem tem relação com a morte. Estatística. Das 140 pessoas aqui presentes, quantas têm certeza de que sabem tudo? 52. Quantas ficam inseguras todas as vezes que tem que dar um passo à frente? Quase todo o resto. Com certeza. Quantas estão dispostas a ajudar, desde que não demore muito? 49. Quantas são as boas, porque não encontraram outra maneira de ser? 4. Ou talvez 5. Quantas são as capazes de ser felizes? No máximo, 20 e tantas. Quantas são as inofensivas, simples, discretas, quando estão sozinhas? Selvagens, arrogantes, exibidas, quando estão em grupo? Mais da metade, é claro. Quantas são as cruéis, quando as circunstâncias obrigam? Esse percentual é melhor a gente não saber, nem aproximadamente. Quantas são as mortais? 100%. Esse percentual não sofreu nenhuma modificação até agora, infelizmente.